Olá pessoal, esse é mais um vídeo meu de Cálculo 2. Eu sou a professora Débora Bastos, professora do IFRS Campus Rio Grande, dou aula de Cálculo 2, entre outras coisas. Agora então estamos numa questão, a última questão da prova, que é a questão sobre derivadas parciais. Então aqui considere a função de duas variáveis, f de xy igual a x ao quadrado vezes y mais cosseno de xy. Então, calcular a segunda derivada parcial de f em relação a y e depois em relação a x. Então, primeiro, a gente tem que saber fazer a derivada em relação a y. Errei aqui, mania de escrever x, né? Mas primeiro é em relação a y, porque aqui no denominador, o que tiver mais internamente é o que a gente faz primeiro. Então, se a gente está derivando parcialmente em relação a y, a gente tem que considerar x constante. Por isso, derivada de x ao quadrado y, essa primeira parte, a gente define que a gente está derivando em relação a y, então x ao quadrado é constante. Então, derivada de x quadrado ou de uma constante vezes y é a constante. Então, fica x quadrado. Mais a derivada do cosseno de xy. Bom, independente, derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de xy vezes a derivada de xy em relação a y. E em relação a y, x é constante. Então, vai ficar x ao quadrado menos x seno de xy, essa primeira derivada parcial. A derivada parcial de segunda ordem, que é como a gente também chama, agora a gente vai pegar o resultado da derivada em relação a y e derivar em relação a x. Para ficar essa derivada de segunda ordem. Derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. E a derivada de x vezes seno de xy, note que aqui dentro do seno também tem a variável x. Então, a gente precisa considerar como a derivada de um produto, u vezes v. Então, eu vou fazer menos x, derivada de seno de xy, que é cosseno de xy, vezes a derivada de xy, só que atenção, agora eu estou derivando em relação a x e y, que é constante, então a gente multiplica por y, que é a derivada de xy em relação a x parcialmente. Depois, menos seno de xy vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Então, só ajeitar essa função aqui, né? Vou botar esse y para frente do cosseno e era isso. Então, a derivada de segunda ordem de f em relação a y primeiro e depois em relação a x, fica 2x menos xy cosseno de xy menos seno de xy. E era assim, pessoal. Espero que esses vídeos sobre as questões da prova ajudem vocês a estudar para recuperação. Até a próxima!